e como já foi anunciado, nós temos como tema da palestra de hoje, Novos Rumos à Medicina. Mas antes, nós vamos conhecer um pouquinho quem é a palestrante convidada de hoje, a nossa querida Beth Rey. É com grande alegria, Beth, que nós recebemos você. Maria Elizabeth Nogueira Rey, carinhosamente conhecida como Beth Rey, por todos nós, né, Beth? Ela é médica dedicada, educadora incansável e trabalhadora amorosa aqui da FESP. A sua trajetória é marcada pelo compromisso com o bem-estar integral do ser humano, unindo com sensibilidade o conhecimento técnico à espiritualidade. Ao longo dos anos, a Beth vem exercendo com excelência funções de direção e coordenação em diversos cursos aqui da FESP, sempre pautada pela ética e profundo amor ao próximo. Atuando em várias frentes da nossa casa, Beth Rey é atualmente diretora da área de assistência espiritual da FESP, onde continua a inspirar e transformar vidas com sua presença serena e firme. Hoje, ela nos brinda com a palestra Novos Rumos da Medicina, que marca também o lançamento da nova edição deste livro. Então, nós convidamos a todos para ouvirem com atenção e coração receptivo, viu, Beth, as palavras desta profissional que tanto nos ensina com sua sabedoria e exemplo. Doutora Beth Reis, a tribuna é sua. Sinta-se acolhida por todos nós. Obrigada. Deixa eu tirar isso daqui, Beth. Bom dia a todos e a todas. Que o Mestre Jesus, que se faz presente já nesta reunião, onde nós nos reunimos em seu nome, que Ele nos fortaleça, nos ampare, nos sustente, para que nós possamos refletir juntos sobre algumas questões que são tão importantes na nossa vida. Porque a ciência e a espiritualidade são aliadas para o nosso bem-estar, na construção da nossa felicidade, na visão de um mundo melhor, que é o que todos nós tanto queremos, tanto ansiamos, um mundo melhor. E esse mundo melhor, obviamente, começa por todos os instrumentos, por todo o conhecimento que nós podemos adquirir, e esse conhecimento ele é uma construção de muitos encarnados e desencarnados, e que nem sempre nós conseguimos perceber e valorizar a todos eles. Obviamente, a humanidade caminha, ela se fortalece a cada passo. Nós temos hoje um grande desenvolvimento científico, tecnológico, que nos permite, inclusive, estar aqui, estar em qualquer outro lugar, porque nós, hoje, através dos nossos aparelhos celulares, nós podemos alcançar o mundo todo, podemos saber do mundo todo, podemos pesquisar tantas moléstias, tantas questões que nos acometem, mas precisamos também nos aprofundar no íntimo do ser, no que nos faz humanos, no que um dia nos tornará mais divinos, porque é no íntimo do ser que muitas das nossas questões principais se abrigam. É ali que nós vamos realmente construir a nossa felicidade. O que nós vamos trazer hoje, a nossa reflexão, e aí nós agradecemos bastante essa oportunidade que foi nos dada pela área de comunicação e pela área doutrinária, de trazermos uma parcela dessa construção do conhecimento da ciência e do conhecimento espiritual, é exatamente um livro de dessas pessoas que se destacaram nessa busca do conhecimento,
para que isso nos trouxesse uma qualidade de vida melhor, nos ampliasse os nossos horizontes, para que nós, dali para diante, pensássemos de uma forma mais ampla e pudéssemos abarcar determinadas questões que afligem a todos nós de uma forma mais profunda, sempre visando a transformação, a melhoria, a melhor condição de nossas vidas. Então, hoje é uma honra para nós, podemos trazer essa obra, algumas reflexões sobre ela, para que nós vejamos como o esforço de obviamente alicerçado no esforço de muitos, se traduz no crescimento, no processo de evolução, não só da ciência, mas também do conhecimento espiritual. E nós não poderíamos deixar de passar, nesse momento, essa oportunidade de fazermos uma reverência a todos esses espíritos que se congregaram nessa ciência, que é a ciência médica. Obviamente, isso não é um privilégio da ciência médica. Todos os campos de conhecimento humano, nós temos a congregação de uma coletividade, espíritos encarnados e desencarnados, que se dedicam a trazer o conhecimento, alicerçam esse conhecimento, e em um dado momento aparece um homem de gênio, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos essa expressão ali utilizada, que, abarcando esse trabalho de todos, da coletividade, se assoma e se coloca de uma forma onde esse conhecimento vem à luz para a coletividade. Então, nós pensamos sempre em Hipócrates, quando pensamos na medicina, porque obviamente, não é ele sozinho. Quando nós citamos nomes, nós fazemos, obviamente, a reverência ao encarnado, mas sabemos das inúmeras equipes espirituais que ali trabalharam para que esse ser, quando encarnado, conseguisse trazer o conhecimento. Então, desde a Grécia Antiga, nós vamos pensar na questão da ciência médica, onde Hipócrates já se preocupava na questão da condição de humanizar essa ciência, de avaliar cada pessoa que estava à sua frente como um ser individual. E dos seus postulados, que hoje nós, inclusive, abarcamos, obviamente, na nossa prática, e está ali no juramento que realizamos quando terminamos o nosso curso de medicina, é o não lesar. É sempre buscar auxiliar sem trazer dano. E em decorrência desse conhecimento que foi trazido ali neste momento, muitos outros se destacaram. Inúmeros espíritos se destacaram, tanto do ponto de vista do conhecimento material quanto espiritual, para constituir o que hoje nós conhecemos como essa medicina que traz inovações tecnológicas praticamente a cada dia, a cada semana. A facilidade tecnológica da globalização da informação favorece esse desenvolvimento. Os recursos que hoje nós temos favorecem esse desenvolvimento de uma maneira inimaginável. Nós desenvolvemos vacinas dentro de um processo de pandemia, num momento recorde de tempo, pelo conhecimento que nós já abrigamos no mundo todo. E isso salvou muitas vidas. Isso favoreceu com que muitas vidas hoje continuassem o seu planejamento terreno, não é verdade? Esse é só um exemplo. Mas na área que nós hoje vamos trazer, que é a área da psiquiatria, obviamente houve
uma mudança muito grande do paradigma que se pensava antes dos transtornos mentais. Nós vamos lembrar que, não há tanto tempo atrás, nós nos referimos à pessoa que tinha esse transtorno como um louco. Não é verdade? Um louco. Né? Que hoje nós temos um sentido extremamente pejorativo quando nós utilizamos essa palavra, utilizamos essa expressão. Entendemos melhor os mecanismos de funcionamento, percebemos que não é reducionista a nossa forma de avaliar a pessoa que tem esse ou aquele transtorno mental. E é isso que nós vamos buscar refletir um pouquinho no dia de hoje. Então, dentro dessa condensação desses vultos, que muitas vezes são conhecidos e outros nem tão conhecidos, mas que no caso do Dr. Inácio é bastante conhecido dentro da nossa área espírita, espiritual, ele vem trazer a sua colaboração, alicerçado, com certeza, em muitas equipes espirituais que o acompanhavam, que o inspiravam, que o favoreciam, para que se comece ou se modifique esse paradigma dessa área tão especial dentro da medicina, que é a psiquiatria. Então, como já foi dito, o Dr. Inácio ele era mineiro, nascido em Uberaba, 1904 é o ano do seu nascimento. Ele se formou médico na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1929, e ele retorna a Uberaba para exercer a sua profissão. E ali ele é convidado, em 1934, para se tornar o diretor do Sanatório Espírita de Uberaba. Interessante que ele vai fazer os seus estudos de psiquiatria nesse momento onde ele vai se envolvendo na questão do sanatório. Esse sanatório era uma criação do Centro Espírita de Uberaba. Era algo que vinha sendo acalentado desde 1925 por esse grupo espírita de Uberaba. E que vai, ao longo do tempo, se fortalecendo essa ideia, como nós falamos, tudo é uma construção. E ele é fundado em 31 de dezembro de 1933. E ali e o Dr. Inácio assume esse sanatório. Interessante também notar que o Dr. Inácio, inicialmente, ele não era espírita. Ele se torna espírita em 1933, de acordo a uma mensagem que ele recebe através de uma médium bastante conhecida, Maria Modesto Cravo, a quem também nós trazemos, né, o nosso reconhecimento, porque ela foi muito importante nesse trabalho que foi realizado ali no sanatório, que vem a ser realizado pelo Dr. Inácio. E ela traz uma mensagem do espírito Bezerra de Menezes, que também é um grande conhecido da maioria de nós. Aliás, quem está aqui pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos à nossa casa. A nossa casa está sempre aberta a todas. E essa é uma casa onde nós temos a honra do nosso patrono, o Sr. Dr. Bezerra de Menezes. Bom, e ele recebe essa mensagem no momento onde ele passava por uma dificuldade muito grande, onde ele tinha uma questão pessoal muito grande. E aí ele se torna espírita porque lhe é dado o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. E ali, ao ler aquelas páginas, ele se fortalece em relação à sua questão pessoal e passa a crer, a ser um adepto do Espiritismo. É nesse sanatório que o Dr. Inácio Ferreira vai desenvolver esse trabalho com as pessoas que chegam ali serão internadas por ele, e onde ele observa essa questão do confronto entre a
a matéria e a questão espiritual, que nós vamos trazer em breve. Ele também era um articulista, era uma pessoa extremamente ativa. Nós falamos, era como encarnado, né? Porque ele continua sendo, mas é que nessa existência ele teve essas atribuições. Então, ele escrevia constantemente para esse jornal, A Flama, que depois de um tempo passa a ser chamado A Flama Espírita. Também contribuía na Revista Internacional do Espiritismo, que nasceu em Matão, né, terra de Caibar Schutel. Foi um dos fundadores do Lar Espírita para Crianças, que ali se abrigavam e até a maioridade eram ali acompanhadas. Foi o primeiro presidente da União da Mocidade Espírita de Uberaba e ainda teve tempo, além da prática profissional, ele tinha o seu consultório, tinha o sanatório, de escrever 12 livros. Então, vejamos que é uma vida bastante produtiva, né? Não à toa ele teve uma vida longeva. Ele tinha uma biblioteca que era assim o xodó dele, né? Onde havia inúmeros livros, e dizem que ele não gostava muito de emprestar os seus livros, porque a gente sabe, né? Às vezes o livro vai, mas não volta. Então, ele tinha essa questão, então era um grande estudioso. E ele trazia o seu estudo na questão prática, buscava inserir esse estudo na sua vivência prática. Bom, entre essas 12 obras que o Dr. Inácio escreveu, ele escreveu Conselhos a Meu Filho, algumas delas, Reencarnação, a Face do Espiritismo. Ele escreveu Novos Rumos à Medicina, volume 1 e volume 2. E esses livros, principalmente que nós hoje estamos trazendo, o volume 2, como falamos, eles são obras que se acercam em um tempo específico nosso do conhecimento. Não é o tempo de hoje, onde, nessa época, tanto o doutor Inácio como aqueles que defendiam a ideia espírita tinham uma grande dificuldade porque encontravam um grande preconceito religioso. Não é como hoje que nós podemos tranquilamente dizermos que somos espíritas. Há pessoas que ainda hoje têm uma certa ideia equivocada sobre o espiritismo, mas a maioria da sociedade nos aceita normalmente, como qualquer outra profissão de fé nós devemos aceitar normalmente, porque é uma escolha nossa individual, de acordo à afinidade que nós temos com aquele conhecimento, ao nosso entendimento, e principalmente, que fala ao nosso coração. Que traz algo que nos torna melhores, que nos dá um direcionamento, que nos faz ver as coisas e que nós podemos, então, pela nossa vontade, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, buscarmos vivenciar aquilo que nós acreditamos. Naquela época não era bem assim. Havia um grande preconceito. Normalmente o preconceito ele surge da ignorância. E a ignorância é sempre um estágio transitório de cada um de nós. Mas é algo que muitas vezes é estabelecido e perdura há muito tempo. Então, quando nós vemos a linguagem que o Dr. Inácio traz nesse livro, nós vemos uma linguagem muitas vezes intensa, flamante, combativa, por conta desse momento em que ele vivenciava. Não só o preconceito religioso, mas também a questão do pensamento acadêmico da época. E esse talvez seja um dos grandes embates do Dr. Inácio, talvez
uma das questões de maior valor que ele traz nessa obra. Buscar ampliar esse conhecimento acadêmico de uma forma científica, dentro das condições que ele tinha na época, mas enfrentando a dificuldade do entendimento ou da falta de entendimento que acontecia nesse percorrer dos anos, onde ele traz a sua prática médica e a sua vivência. Então, nessa obra, Novos Rumos à Medicina, e aí o título, né, já chama a nossa atenção. Nós estamos falando de uma obra que vai ser constituída no final da década de 40 e início da década de 50. Então, vejamos que o mundo era bastante diferente nessa ocasião, o entendimento era profundamente diferente, né? Ele vai trazer para nós a sua experiência clínica dentro do Sanatório Espírita de Uberaba, que nasceu em 33, mas que ele assume de 34 a 48. E ali ele vai tecer para nós, nessa obra, alguns tópicos muito importantes, como a forma orgânica como a medicina, e principalmente a área da psiquiatria, era vista nesse momento do conhecimento. E como era essa forma? Uma forma onde se buscava explicar tudo pela questão orgânica. Então, todos os transtornos mentais, sejam eles qual forem, eram explicados, ou havia tentativa de explicar pela questão de alguma alteração do sistema nervoso central, principalmente do cérebro, e que ocasionaria determinado transtorno. Esse talvez é um dos maiores embates que ele traz, e é uma das maiores colaborações, como nós falamos, porque ele visa já, ele não é o primeiro, nós vamos falar disso, mas é alguém que vem no campo da construção desse conhecimento, furar essa bolha. Mostrar que determinados casos que havia, de pacientes que chegavam, não conseguiam ser explicados pelas questões orgânicas, pela medicina oficial, pelo conhecimento que se abarcava naquela época. Então, ele vai exatamente buscar trazer a questão do conhecimento, que a necessidade, óbvio, do conhecimento científico, do conhecimento técnico, mas que há algo além, que se expande, que é o conhecimento espiritual. E que se nós ficarmos limitados apenas à questão material, muitas das coisas nós não vamos conseguir explicar, mas mais do que isso, nós não vamos conseguir auxiliar. E essa é a função primordial dessa ciência. Auxiliar, confortar, aliviar a dor do outro. Então, uma das coisas que ele traz, e que ele, nas suas mensagens, é que era necessário a união da terapêutica do corpo, obviamente, mas também da terapêutica da alma, que é algo que não era reconhecido pela medicina oficial e que hoje nós já temos campos que investigam essa questão da terapêutica da alma dentro da ciência oficial. Então, esses novos rumos à medicina que o Dr. Inácio trouxe, ele hoje tem os seus frutos. Nós vamos falar um pouquinho também desses frutos. Bom, nós trouxemos essa imagem, né, do nosso cérebro, digamos assim,
porque é mais do que o cérebro é uma parte do encéfalo, né? Para que nós lembremos algumas estruturas que ali existem, alguns campos cerebrais, encefálicos, as partes desse órgão tão admirável. Porque, obviamente, qualquer lesão em um desses campos que é abrigado ali na calota craniana traz prejuízos à nossa expressão corporal no mundo físico. Isso é algo irretocável. Bilhões e bilhões de neurônios, que são as células nervosas, que compõem essas estruturas e que perfazem uma função que hoje os nossos computadores buscam perfazer, mas de uma forma ainda tão mecânica, tão diferente ainda de nós. Então, é até muito compreensível que até hoje a medicina oficial se debruce sobre esse instrumento fabuloso, maravilhoso na sua composição, para que ela tente explicar, tente traduzir tudo o que acontece conosco. Mas, obviamente, nós que somos espíritas, ou espiritualistas, pelo menos, nós temos uma outra concepção. Nós temos a concepção desse órgão fantástico como um grande instrumento, mas não como a sede do pensamento, não como a sede da emoção. Ele é um transmissor do que o espírito imortal pensa, sente, tem a vontade de executar, do ser que nós somos, do ser em transformação que percorre séculos, milênios, sempre visando a construção do seu melhor, do vir a ser. Segundo o espírito André Luiz, para nós chegarmos na condição que temos hoje, temos mais de 1 bilhão de anos de processo evolutivo, congregando a questão material e espiritual. E nós ainda estamos em evolução dentro da nossa condição hominal. Então, nós percebemos o quanto isso tudo é relevante, é fantástico, mas não explica tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós somos e todos os desequilíbrios que podemos apresentar, porque todos nós ainda estamos em transformação, ainda estamos no processo de evolução. E o Dr. Inácio, ele começa, então, fazendo uma dedicatória no seu capítulo, depois que ele fala dessa questão do cérebro, do sistema nervoso, um pouco da anatomia, aos que sofrem. Então vejamos que é essa visão da ciência como algo não só para o conhecimento técnico, puramente técnico, de conhecermos o porquê das coisas, mas a visão de auxiliar, a visão de minorar o sofrimento. Então ele diz que essas páginas são dedicadas a todos os infelizes e todos os sofredores, mostrando-lhes a origem e o fim dos tormentos por que passam. E aí nós já percebemos que essa vertente que ele traz é uma vertente extremamente humana e que visa exatamente favorecer e erradicar o sofrimento que chega à sua visão. Imaginemos que ele, como psiquiatra, tinha quantos e quantas pessoas não chegaram a ele solicitando-lhe ajuda e quantos os sofrimentos mais diversos que essas pessoas ali apresentavam, né? Então, já é o adendo que ele oferece essa obra aos que sofrem, aqueles que têm essas necessidades, as infelicidades.
E cá entre nós, obviamente, há uma particularidade no que ele fala, porque ele está se referindo aos transtornos mentais, mas quem de nós não tem os nossos sofrimentos? Quem de nós não tem as nossas dificuldades? E sabemos fazer parte de um processo de aprimoramento, de aprendizagem, de desafios que chegam a nós. E chegam a nós porque nesse momento temos a capacidade de superá-los. Mas muitas vezes, como nós vamos ver, não é assim que nós visualizamos essas oportunidades de crescimento. E não é porque é uma oportunidade de crescimento que não deixa de ser desafiador a nós passar por esses momentos. E nos trazem aflições, nos trazem sofrimento. Mas é por isso que é importante nós lembrarmos que é nesses momentos, principalmente, que nós não estamos sozinhos. Que não só a ciência oficial nos oferece o auxílio, mas que os benfeitores espirituais que estão por toda parte, que se congregam nesse momento aqui, estão olhando por nós, estão nos amparando, estão nos inspirando, estão nos sustentando para que possamos vencer a nós mesmos nesses desafios. Bom, e ele fala da origem e o fim dos tormentos por que passam. É essa a expressão que ele se utiliza. A que ele se refere? Qual seria essa origem e o fim dos tormentos? De onde vêm esses tormentos que se achegam a ele lá no sanatório de Uberaba e que ele tem essa possibilidade de fazer essa observação, esse estudo e de auxiliar? E aí que se amplia a visão, não só da medicina oficial, da organicidade, do cérebro como um instrumento principal do aparecimento dos tormentos, mas dos processos obsessivos. Que muitos dos pacientes que chegam ao sanatório espírita de Uberaba são portadores de processos obsessivos que estão diretamente relacionados aos transtornos mentais. E é interessante porque quando falamos nessa questão de obsessão, é algo que muitas vezes nos dá um tanto assim de medo. Né? E pensar que isso também só acontece com os outros, ou só com quem é espírita, ou só com quem é médium. Mas, na verdade, não é bem assim essa questão. É que, nesses casos, especificamente, são transtornos muito importantes e que trazem, na sua bagagem, uma história. E essa história cria vínculos que são demandados em determinado momento da existência. A Terra destrói o corpo, mas é insuficiente para destruir os sentimentos. Que aquilo que nós somos não fica na matéria. O corpo material é uma veste. É a melhor veste que nós temos. É uma das grandes dádivas de nosso Pai Maior a cada um de nós. Mas ela se decompõe como aquela veste mais querida que nós temos. Às vezes nós temos, né, uma blusa, uma calça que nós gostamos, aí a gente guarda lá no armário, aí usa, aí já vai desbotando, mas a gente quer continuar porque a gente se sente bem, né, com aquela vestimenta. Interessante que o corpo físico, ele tem ela é uma vestimenta que nós carregamos 24 horas por dia durante determinada reencarnação. E é a melhor que nós temos. A melhor que nós fomos capazes de compor naquele momento e que nós tínhamos necessidade de trazê-la.
mas ela é matéria. Ela se decompõe. O espírito mortal, não. O espírito imortal continua. E ele continua onde estiver, sendo o que ele é naquele momento. Trazendo a sua forma de pensar, trazendo a sua forma de sentir, trazendo a sua vontade, trazendo as suas afinidades, as suas qualidades, as suas limitações. Então a Terra não destrói aquilo que nós verdadeiramente somos e carregamos nessa caminhada de aprimoramento. Allan Kardec, já na codificação espírita, já falava da obsessão, né? E, na verdade, ele não falava, né? Ele trazia um verdadeiro tratado. Para quem não conhece o Livro dos Médiuns, 1861, Allan Kardec, através de perguntas aos benfeitores espirituais, ele faz um verdadeiro estudo sobre a questão da obsessão e define como uma ação de um espírito desencarnado sobre um ser encarnado, a priori, e pode acontecer de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, mas uma ação persistente sobre o outro. E como essa ação se dá? Através do pensamento, através da nossa condição de emanar o nosso pensamento envolto pelo sentimento que temos e pela vontade de realizar determinada ação. Então, todas as vezes que nós temos um processo obsessivo é porque o nosso pensamento se encontra com o outro e favorece que esse outro nos influencie de alguma forma. E quando nós estamos falando do processo obsessivo, nós estamos falando de espíritos menos evoluídos. Nós e os outros. Porque todos nós estamos, como dissemos, nesse trâmite evolutivo, mas há sentimentos bastante negativos e nós vamos ver o quanto que isso faz a diferença nesses transtornos que o Dr. Inácio estudou e que ele traz, e que permitem que essa associação se faça de uma forma mais intensa, em vários graus da obsessão, e muitas vezes, inclusive, acometem a nossa forma de nos manifestarmos através do nosso pensamento e também o corpo físico. Inclusive, casos onde o nosso corpo físico é assomado, é atingido. Então, Kardec já trazia ali, na codificação, esse amplo estudo sobre essa questão. E o Dr. Bezerra de Menezes, como nós falamos, também dedicou a esse fato. Estamos falando sobre isso porque esse conhecimento pregresso, trazido por Kardec, trazido pelo Dr. Bezerra, obviamente, veio na construção desse patamar, dessa mudança de paradigma que o Dr. Inácio quer trazer na sua vivência, trouxe na sua vivência prática. O Dr. Bezerra de Menezes, para quem não sabe, também se tornou espírita através do Livro dos Espíritos cair nas suas mãos. E ele foi também muito ativo quando encarnado. Ele era militar, ele era jornalista, ele era escritor, ele exercia a sua função de médico, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira e deixou algumas obras para nós. E uma delas, A Loucura sobre o Novo Prisma. Também nós temos aqui na casa, que exatamente já vem chamar a atenção para a questão das causas dos transtornos mentais, utilizando a palavra loucura, que era a palavra que tínhamos naquela época. Falando que nem todas as loucuras eram de origem orgânica, mas de origem espiritual. E é bem interessante como ele vai desenvolvendo essa teoria e vai mostrando isso nessa obra,
inclusive falando de um caso particular, que é o caso de um dos seus filhos, que estava estudando para ser médico também, e quer também estar dentro de um processo obsessivo, e embora o Dr. Bezerra entenda, auxilie tanto da parte da ciência oficial quanto da questão espiritual, esse rapaz ele tinha um acometimento muito grande e ele não consegue posteriormente seguir os seus estudos médicos. Então é interessante como nós vemos, isso também bate na nossa porta, né? Bate na nossa casa. Quando nós vemos esses luminares, e olha, o Dr. Bezerra ele é culpado de muita coisa, viu, gente? Porque o que tem de instituição espírita, de tarefas espíritas, onde ele é patrono, onde ele é conhecido, aqui na nossa própria casa, é muito grande. Mas veja, quando nós pensamos na questão obsessiva, muitas vezes pensamos em castigo, em algo injusto que nos chega. Por que esse tipo de ligação? Por que isso é permitido pela providência divina? Mas tudo tem a sua causa. E às vezes essas causas elas não são visíveis aos olhos, não são traduzíveis ao passado recente. Elas estão lá atrás. E é nesses transtornos que muitas vezes nós vamos perceber que as histórias estão embutidas num passado longínquo, mas um passado que hoje se faz ainda presente. Então, nessa obra, o doutor Inácio vai falar, em cada capítulo ele vai falar de um caso de um paciente. De um paciente que chegou, obviamente ele deve ter escolhido alguns casos principais que mais chamaram a atenção dele, mas casos que chegavam para ele como, normalmente, quando chegava para ele, já tinha passado em tudo que era médico, que era possível, já tinha passado em outros locais, em outras instituições, e ninguém resolvia. Então, ia lá para o sanatório. Encaminhavam esses casos, eram aqueles casos assim, já não sabe mais o que fazer, manda lá para o Sanatório Espírita de Uberaba e ver se o doutor Inácio resolve. Nós trouxemos só alguns casos, vamos falar de uma forma mais sintética, porque é interessante nós termos o livro, para vermos todos os casos, e porque em cada capítulo que ele traz o caso, ele traz as suas reflexões, ele traz o seu entendimento, ele discorre, né, sobre aquilo que motivou, e traz também os diálogos com os espíritos desencarnados. O Dr. Inácio, ele chamava os benfeitores espirituais de sombras amigas. É uma particularidade dele, que a gente não vê muito essa expressão. E ele chamava aquilo que ele fazia, que na verdade eram reuniões de desobsessão, de psicoterapia espírita. Então, muitas vezes esses casos chegavam, ficavam internados com ele por um tempo, e durante essa internação eles procuravam, né? E aí a Dona Maria Modesto era uma das médiuns principais desse núcleo, eles procuravam auxiliar a questão orgânica, mas também desenvelar espiritualmente aquilo que estava acontecendo ali, através das reuniões de desobsessão, onde eles conversavam com esses espíritos desencarnados que ali apareciam. E claro que para isso nós temos que contar com os benfeitores espirituais em grande número, para que nós tenhamos a segurança dos médiuns, para que nós tenhamos a tarefa realizada de forma a auxiliar o encarnado, mas também auxiliar o desencarnado, porque o desencarnado também sofre. E, por vezes, ele sofre mais do que o encarnado.
Por vezes, o sofrimento dele, por estar atrelado a uma determinada situação que aconteceu há muito tempo, é um sofrimento de séculos. E assim não há vítimas, há composições de relacionamentos que tecemos, onde nem sempre nós conseguimos realizar o nosso melhor. Onde nem sempre os vínculos de amizade, de fraternidade, de solidariedade, eles estão presentes da forma como deveriam. Onde muitas vezes o perdão não existiu. O entendimento não existiu. E em determinadas oportunidades, isso se assoma para que nós possamos resolver aquela situação. Para que nós possamos trabalhar essa situação, encarnados e desencarnados. Esse é um dos casos nesse capítulo Tuberculose Psíquica, onde ele conta a história de um rapaz de 25 anos, lavrador, e sempre organicamente saudável, e que começa a ter uma série de acometimentos físicos, de cansaço, dor de cabeça, desânimo, e ele vai evoluindo para um quadro de fraqueza, começa a não se alimentar, um emagrecimento, alteração de sono, e o pai já tinha levado para tudo que é lugar a família. E vem lá para o doutor Inácio. Então, nesse caso, a forma do doutor Inácio trabalhar era essa, ele internava, auxiliava organicamente, mas fazia sessões de desobsessão, onde ele conversava. E aparece o espírito desencarnado. Na verdade, era uma mulher que aparece, conversa, né? E que ela fala assim, que ela estava muito confusa, que ela tinha chegado àquele local, e ela conta um pouco a história dela. Ela conta que ela tinha desencarnado muito jovem, por volta de 20 e poucos anos, por tuberculose. E que desde os 13 anos, ela tinha uma sensação de saudade de alguém que ela não sabia quem era. Que ela não tinha conhecido nessa existência. E era uma sensação tão grande dessa saudade que muitas vezes a abatia fisicamente. Ela evolui com uma tuberculose e ela primeiro fica com a irmã em Belo Horizonte, depois ela vai para São José dos Campos, tentando, que nessa época a gente não tinha o tratamento que nós temos hoje para tuberculose, né? Muitas pessoas desencarnaram por tuberculose no passado. Hoje isso é mais raro, porque nós temos um tratamento muito efetivo. E que, durante a doença e a fragilidade que foi se assentando, à noite ela se encontrava com um rapaz, em sonho. Ela conversava com esse rapaz e reconheceu nesse rapaz, eles conversavam, reconheceu que esse rapaz era a sensação de saudade que ela tinha era desse relacionamento com esse rapaz no passado. E realmente, durante essas sessões de doutrinação, de desobsessão, ela traz que eles tiveram, há um tempo atrás, um relacionamento. Ele era de uma família rica e ela era de uma família mais humilde. E a família dele não permitiu que eles ficassem juntos. E, inclusive, é uma coisa muito grande, muito importante, porque eles acabam extirpando a vida. E ela trouxe, nesta reencarnação, eles tinham um vínculo tão importante, que ela trouxe essa lembrança, e eles se buscavam no mundo espiritual. E aí ela vai sendo esclarecida, né, de que ela percebe que ela não tá, que eles estão de alguma forma tão juntos, que ela está envolvendo, ela ainda traz
aquelas energias ligadas à doença e isso está influenciando o rapaz. Então ela vai sendo esclarecida e quando ela percebe que ela está assim influenciando o rapaz de uma forma negativa, ela se afasta, os benfeitores auxiliam, o rapaz é tirado do sanatório, já em melhores condições, e depois ele se recupera totalmente do problema físico. Então, vejamos como os elos do passado repercutem no nosso presente. Muitas das coisas que nós não temos como explicar, que aconteceram conosco, muitas vezes tão radicadas, mas esse passado é parte daquilo que nós somos hoje. Mas, da mesma forma que nós somos convidados a refazer uma matéria, a refazer um treinamento, um curso, uma questão, uma situação da vida, nós temos essa oportunidade de refazer. E esses reencontros são valiosos para que nós possamos ampliar o conhecimento, mas principalmente perceber a nós mesmos e seguir em frente. Porque é essa a proposta de nosso Pai para nós. Que nós continuemos seguindo em frente e continuemos crescendo sempre para a luz, para o aprimoramento. Um outro caso mais complexo é esse. É uma mulher de 34 anos que tinha 6 filhos e, de repente, começa a se manifestar de uma forma extremamente agitada, verbalmente, fisicamente, não dorme. Um quadro, como hoje nós falaríamos maniforme. Tem alucinações, ilusões, delírios. Então, um quadro onde também o esposo já tinha levado em tudo que era lugar e não conseguia resolver a questão dela. Então, ela dá bastante trabalho, porque ela está super agitada, ela tem que ser contida. E nesse tipo de transtorno, não adianta você tentar querer falar racionalmente com a pessoa, porque ela não consegue compreender aquilo que você está trazendo para ela. Então, ele começa também a fazer essa psicoterapia espírita e aparece mais de um desencarnado ali cobrando, de alguma forma. A gente usa essa palavra cobrando para que a gente possa entender, mas assim, algo que muitas vezes se iniciou como um amor, uma amizade, e se torna algo diferente. E que evolui por um caminho de ressentimento, de mágoa, de ódio. Então, ela havia, numa das existências, ela havia sido uma artista de circo, e como uma artista de circo, ela acaba evolui para uma vida muito leviana, naquele momento. Ela, dentro daquilo que ela fazia, da sua atuação, ela tem uma postura bastante leviana com os seus relacionamentos. Ela conhece muita gente e tem relacionamentos muito levianos. E um desses espíritos que se apresenta é um espírito que foi, de alguma forma, eles tiveram um relacionamento e esse relacionamento, ela o trai nesse relacionamento. Era um rapaz que vinha na época da Europa, estavam no continente europeu. Ele a conhece como artista de circo, se envolve com ela. E ele havia deixado, na sua terra natal, que é Seravejo, havia deixado uma noiva. Uma noiva que lidera na última dança, antes dele sair pelo mundo, que o objetivo dele era sair pelo mundo, angariar riqueza, angariar recursos para voltar, para se consorciar com ela. Ela lhe dá um lenço. E ele guarda esse lenço por um bom tempo. Mas ele se envolve com essa moça e esse relacionamento é bastante infeliz, ele vem a falecer. E ele está extremamente ressentido, extremamente magoado
e guarda isso por todo esse tempo. Ele teve outras existências, mas ele guarda isso. E o doutor Inácio, ele fala que, assim, que ele estava muito irredutível durante a conversa que eles têm. Até que ele se lembra desse lenço. O espírito desencarnado lembra do lenço da noiva. E aí é a brecha que eles têm para relembrar aquele momento de alegria, daquele relacionamento que ele teve com a noiva no passado, com aquela outra pessoa. E ele pensa assim, e o desencarnado fala assim: ah, se eu pudesse ter esse lenço novamente. Que saudade. E é aí que os benfeitores espirituais utilizam esse momento para ajudar a afastá-lo dessa senhora, que tinha um quadro bastante complexo. Então, ela melhora os seus sintomas, mas ela não fica totalmente ainda equilibrada, porque a ação de muitos companheiros e havia necessidade dela mesma fazer a sua renovação também, a sua questão também. Toda criatura humana guarda no recesso do coração uma semente de bons sentimentos. É isso que o doutor Inácio fala. E quando essa semente é regada no momento certo, por algo bom, aí ela é, muitas vezes, a forma como nós conseguimos transcender aquele momento e abrir um novo caminho para nós. E o último caso, uma mulher jovem, muito humilde, casada recentemente. Eles trabalhavam, o marido trabalhava numa fazenda, tinha uma condição muito humilde, e, engravida, e nas últimas semanas da gravidez, pré-parto, começa a ter uma agitação grande, rasgar as vestes. A criança nasce e ela não consegue amamentar a criança. Ela rejeita a criança, né? Hoje nós poderíamos até pensar numa depressão pós-parto, mas ela já vinha trazendo essa sintomatologia e ela não consegue amamentar a criança. E um dos espíritos que vem é também uma mulher que fala que essa moça de hoje havia seduzido o marido dela no passado. E isso levou a família a uma condição de miserabilidade muito grande. E que ela não ia perdoar. Que aquilo que foi feito, ela não tinha como perdoar. Porque ela viu os filhos, ela mesma reduzida a uma condição muito grave. Um grande sofrimento. Mas eis que durante a conversa com o doutor Inácio, esse espírito que também se mostrava bastante irredutível, ela focaliza na criança. E quando ela focaliza na criança, ela é levada a se concentrar na criança. Ela vê o filho do passado, naquela criança. E fala assim: eu estou impedindo que o meu filho seja alimentado. E aí esse espírito cai em si e, obviamente, ali, porque é o condão do amor, né? É aquilo que nos leva, aquilo que nos traz vida, aquilo que nos assegura, né? Então, quando ela percebe que ela está, na verdade, interferindo na própria vida daquele ser amado que lhe foi filho, ela também se afasta e aí essa senhora melhora e consegue amamentar o seu filho. É bem interessante e emocionante essa questão. O doutor Inácio fala da grandeza e da sublimidade da justiça divina. Porque, como nós falamos, nesses casos, não tem vítima. Nós e os outros temos relacionamentos. E nem sempre esses relacionamentos, essas trocas, elas são trocas de amor. Nem sempre nós
conseguimos nos portar ou buscamos nos portar da melhor forma que a gente podia. E isso gera determinadas questões frente à lei que é justa, sábia, bondosa, amorosa, que é a lei de nosso Pai que nos guia a todos. Que é uma lei para todos, mas que nunca é uma lei de olho por olho, dente por dente. É a lei de amor. E esse amor é aquilo. Sobrepuja todos os erros. Então, durante esse período, de 34 a 48, o doutor Inácio fala de 1915 casos atendidos, dos quais 763 foram curados. Homens e mulheres. Ele diz que desses 763 curados, 600 eram casos com processo obsessivo. Aliás, ele deixa bem claro na obra que, no seu parecer, 70% desses casos dos transtornos mentais seriam de responsabilidade de origem pelas questões obsessivas, né? Então, nós, obviamente, não estamos falando que isso continua o mesmo espaço para a medicina oficial, para a ciência oficial, para a psiquiatria, porque nós precisamos dessa orientação, precisamos da orientação medicamentosa, mas, claro, que a gente precisa expandir esse horizonte que hoje já vem se expandindo, sempre pensando numa medicina mais humanizada. Humanizada, que nos torna mais próximos ao divino, porque é auxiliar uns aos outros, aliviar, consolar, utilizar os recursos que nós temos para que todos sejam auxiliados. E quando o doutor Inácio fala, então, dos novos rumos à medicina, ele estava ali visualizando o futuro, ele fala muito do futuro da medicina. E hoje nós temos, né, a continuidade desses trabalhos. Obviamente não foi só o doutor Inácio, foram muitos outros, mas nós temos a Associação Médico Espírita em todo o país, a Associação Médico Espírita do Brasil, nós temos a Associação Médico Espírita de São Paulo, de todos os estados, que continuam buscando fazer essa interligação entre a medicina oficial e a ciência espiritual, e o mundo espiritual, o conhecimento espiritual que o Espiritismo traz, abre. Então, nós temos aqui, como foi falado, o doutor Alexander Moreira, que ele traz nesse artigo do semeador exatamente esse viés. Ele é responsável pelo núcleo de estudos em Juiz de Fora, exatamente da espiritualidade e saúde. Núcleo de pesquisa de espiritualidade e saúde de Juiz de Fora. E como ele, outros, né, abrigam hoje, buscam fazer essa interligação. E o mais interessante é que hoje muitas dessas pesquisas estão publicadas em revistas internacionais da medicina, revistas internacionais de psiquiatria, ou seja, é o mundo científico abrindo o espaço para essas pesquisas que vão falar sobre a mediunidade, que vão falar sobre os transtornos, que vão trazer essa abrangência para que um dia nós possamos realmente unir de uma forma mais intensa o conhecimento da ciência oficial e espiritual. E para terminar essa fala do doutor Inácio, né, vislumbrando essa questão, a futura caminhada para a evolução, permitindo pelo trabalho e pelo esforço que as criaturas humanas, em mútua compreensão, se despojem dos sentimentos menos dignos para se reentregarem no verdadeiro ensinamento. Amai-vos uns aos outros. E aí nós nunca vamos poder esquecer o grande médico das almas. Porque é no Evangelho que nós vamos, através das diretrizes dos ensinamentos de Jesus, é que nós vamos constituir os nossos relacionamentos de uma forma mais equilibrada, mais amorosa. É através
do que Jesus nos traz, que nós vamos consolidando a nós mesmos como pessoas melhores, espíritos que se norteiam pelo caminho do bem. Embora todos nós tenhamos os nossos desafios, mas é unindo o conhecimento científico-filosófico sob a diretriz da moral do Cristo que nós vamos sanando os nossos transtornos, que nós vamos nos tornando mais saudáveis e que assim nós podemos oferecer a nossa saúde ao nosso semelhante, seguindo a prédica do Mestre. Amai-vos uns aos outros. Muita paz a todos.